Não fareis nenhuma imagem ou ídolo. As discórdias deste mundo surgem porque não contatamos conscientemente a fonte do bem infinito. Nós vivemos e estamos vivendo do conhecimento adquirido através da mente, que é limitada ao que lemos, vemos e ouvimos. Estamos limitados à nossa própria força, aos nossos próprios talentos, e nesse estado de separação, aceitamos a crença universal de que a autopreservação é a primeira lei da natureza, que no vernáculo de hoje significa: faça aos outros antes que eles o façam a você. Se Deus alguma vez atuar em sua experiência e assim impedir que os desastres da terra o toquem, as guerras, a fome, a pobreza, as tiranias e as injustiças, isso pode acontecer apenas através do contato com o Pai até o ponto da realização. Você já descobriu que todas as palavras e pensamentos que você tem usado fizeram pouco ou nada para você. Você pode ter pensado esperançosamente repetindo: eu sou rico, sou rico, sou rico, mas você ainda era pobre. Sou saudável, sou saudável, sou saudável, e você ainda estava doente. Sou espiritual, sou espiritual, sou espiritual, e você ainda era carnal. A razão é que nenhuma dessas declarações é verdade. Eles são apenas a verdade sobre a verdade. Palavras e pensamentos não são Deus. Pensar em Deus ou repetir declarações não trará a experiência de Deus. Por exemplo, você poderia pensar em música toda a sua vida e nunca conseguir tocar uma única nota. Pensar em música não vai fazer de você um músico. De alguma forma ou de outra, você deve atingir uma consciência da música. Assim, também, as palavras que você fala e os pensamentos que você pensa sobre Deus permanecerão puramente um exercício mental e não aparecerão em sua vida diária, até que você tenha experimentado o Pai interior, até que você tenha recebido de dentro de seu próprio ser a certeza de sua graça, sua paz, sua graça, sua presença. Quando essa segurança chegar a você, será tão sagrada que você não falará sobre isso. Você só compartilhará com aqueles que demonstrarem algum desejo de conhecer a Deus corretamente. Repetidamente, você retornará à sua comunhão interior e surgirá o dia em que você nunca precisará ir a lugar algum, exceto dentro de si. E quando voltar-se para si, encontrará o Pai ali. Talvez não no primeiro dia, talvez não no primeiro mês, talvez não no primeiro ano. Minha própria busca levou muitos anos, antes que a percepção dessa presença interior fosse alcançada. Quem sabe quanto tempo levará para você ir além de pensar pensamentos sobre Deus, para chegar à experiência em si. Somos todos moldados de forma diferente na consciência. Houve pessoas que dedicaram toda a sua vida a pensar em Deus. Eles viveram toda a sua vida com uma Bíblia nas mãos delas. E elas não chegaram nem a 1 bilhão de milhas de Deus. Tudo o que elas tinham eram palavras em suas mentes. E essas palavras não são e nunca serão Deus. Nenhuma palavra na mente se torna Deus, nem mesmo a palavra Deus ou a palavra Cristo. Eu posso lhe dizer que Deus não é uma palavra. Cristo não é uma palavra.
Deus é uma experiência, Cristo é uma experiência. Você pode experimentar Deus e você pode experimentar o Cristo, mas você nunca pode conhecer Deus ou Cristo com sua mente, visto que Deus não pode ser conhecido através da mente. Pensar em Deus não trará o conhecimento de Deus. Se, como às vezes pode acontecer, uma figura aparece em sua mente, que se parece com o que você pensa que Jesus deve ser, isso não seria o Cristo. Seria uma imagem em sua mente. Mas isso poderia até indicar que você estaria experimentando o Cristo em alguma medida, a menos que essa imagem fosse meramente induzida emocionalmente. Não há dúvida de que muitas pessoas induzem imagens emocionalmente. Há pessoas na Europa que a cada ano experimentam as marcas das chagas do Mestre em seu corpo, e o mundo as considera erroneamente como místicas. Em muitos casos, eles são neuróticos emocionais, porque tudo o que fazem é viver em suas mentes com a imagem mental da paixão, que eventualmente se exterioriza. Você poderia fazer a mesma coisa, se quisesse passar anos suficiente apenas morando emocionalmente na paixão. De fato, você pode trazer para fora o que quiser em seu corpo, se você decidir viver por tempo suficiente com a sensação disso. Você pode trazer uma pureza absoluta, onde nenhuma sugestão do impuro jamais entra em sua mente ou corpo. Isso se você quiser dedicar tempo suficiente para alcançá-la. Se você encher sua mente com pensamentos sensuais, no entanto, você pode tornar seu corpo tão indecente que seria um pecado até mesmo soltá-lo na rua. O que você traz em sua mente, com algum grau de intensidade, deve se manifestar no corpo, porque a mente e o corpo são um só. Na terceira dimensão, a mente é um poder. É verdade que algumas coisas muito miraculosas foram feitas com o poder do pensamento. E, portanto, às vezes surgem mal entendidos sobre a função da mente. O fato é que, no mundo tridimensional, a mente não é apenas uma grande potência, mas provavelmente é um poder maior do que todos os assuntos que pudessem ser trazidos em conjunto. A mente pode ser usada para ajudar construtivamente a pessoas e os outros. A pessoa e os outros. Mas a mente pode ser usada para destruir os outros, incluindo o mundo inteiro. E no final, destruindo também a própria pessoa com ele. Na mente humana, há poder no nível tridimensional. Se você manter persistentemente os bons pensamentos, pensamentos corretos, pensamentos amorosos e pensamentos caridosos, você fará algum progresso na direção de alterar sua natureza e caráter. Por outro lado, se você emprestar sua mente apenas ao obsceno, ao destrutivo e ao carnal, não há dúvida de que em alguns meses você tenderá a se tornar assim e a se parecer também assim. Porque o que quer que você seja em sua mente começa a aparecer em seu semblante. Na terceira dimensão da vida, que é mente e matéria, você tem uma escolha. Você pode usar a mente para o bem ou pode usá-la para o mal, porque a mente é apenas um instrumento. Nunca é a mente que é o poder. É o indivíduo no nível humano que escolhe se ele usará a mente para o bem ou para o mal. E se a utilizar para o bem, ele deveria se certificar de que a está usando para o bem impessoal, não apenas para o bem de uma pessoa em particular, que pode se dar às custas de outra pessoa. Na quarta dimensão, mente e corpo se tornam instrumentos do espírito.
na presença do Espírito que é liberado quando você toca o centro do seu ser. Nem a matéria, nem a mente podem funcionar de maneira prejudicial em sua experiência. Matéria e mente se tornam servos e ferramentas, mas nunca destrutivas. Seu sentido material do corpo se torna seu instrumento, para ser governado e controlado pelo Espírito dentro de você. Uma vez que você tem uma mente, naturalmente sua função é pensar, mas não é você quem está pensando, é o pensamento do Espírito. E então esses pensamentos são espirituais e eternos. Mente, pensamento e corpo se tornam instrumentos para o Espírito. E você se torna uma bênção para este mundo. Seus pensamentos e seu corpo são uma bênção para todos os que estão ao seu alcance. Porque tudo é governado pelo Espírito que foi tocado, conscientemente percebido e liberado na meditação. Sem essa experiência da meditação, você está vivendo em palavras e pensamentos, naquilo que não é o poder real. É somente quando a liberação real do Espírito vem em meditação que a grande verdade, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, deixa de ser mera citação, ela passa a ser vivida. Religião é uma experiência. Quantas vezes você já ouviu as palavras: tua graça é minha suficiência em todas as coisas? E há uma suficiência de tua graça sempre presente, com a qual suprir a necessidade deste momento. Se você olha para o mundo, sabe que essa afirmação não é verdadeira. Quando você olha para as pessoas que estão enfermas, pecadoras, moribundas, na prisão e em todos os outros tipos de situações infelizes, seu primeiro pensamento é: ora, isso faz dessa declaração uma mentira. Sim, mas ela nunca quis dizer que somente as palavras atenderiam às suas necessidades. É a graça de Deus que é a sua suficiência. É a graça de Deus que é sua suficiência, não as palavras. As palavras são apenas para lhe dizer que, se você atingir sua graça, a suficiência está lá. A razão pela qual tantas pessoas não acreditam na Bíblia é porque leram todas as maravilhosas promessas bíblicas. E deve ser admitido que na cena humana não há evidência de que essas promessas sejam verdadeiras. Centenas de pessoas leem: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. E logo saem se metendo em confusão, e Deus não está ali. Então eles são tentados a pensar que a Bíblia mente. A Bíblia não mente. O problema é que essas pessoas têm dependido de uma citação, não de Deus. Eles não tinham Deus. Eles tinham uma citação e achavam que a citação era Deus. Eles pensaram que memorizar e recitar, nem praga alguma chegará à tua habitação. Salmo 91, 10. Seria a sua proteção. Então, eis que, no dia seguinte, quando a praga se aproximava, eles decidiam que a Bíblia estava errada. Mas eles haviam esquecido a primeira parte do 91º Salmo. Aquele que habita no abrigo secreto do Altíssimo permanecerá sob a sombra do Todo-Poderoso. Salmos 91, 10. Eles esqueceram que o único a quem os males deste mundo não vêm é aquele que mora no abrigo secreto. Por séculos, a Bíblia tem tentado revelar que a religião é uma experiência. Mas o mundo tem vivido um livro cheio de promessas, em vez de buscar a experiência.
Todos os dias, centenas vão ao serviço da comunhão. Tomam um gole de vinho, comem um pedaço de pão e depois pensam que se comunicaram com Cristo. Talvez em suas mentes eles tenham, ou em sua imaginação. Mas o serviço da comunhão na igreja é simbólico da verdadeira comunhão e é tomado como se fosse a coisa real. Não pode ser real. Porque ninguém pode receber a comunhão até que ele e o Cristo se encontrem em seu interior. A verdadeira comunhão é uma experiência real que ocorre dentro da pessoa, quando ela se encontra face a face com Cristo, quando o Cristo fala ou se comunica de alguma forma ou de outra. Isso é comunhão. Não vejo problema na sacralidade do pão e do vinho, porque a consciência ela mesma pode se revelar em qualquer forma. O problema não é se o sacramento é sagrado mesmo ou não, mas é, como bem aponta o autor, quem pode recebê-lo verdadeiramente, como realmente aquilo que se supõe que ele é. Por outro lado, é claro que quem pode recebê-lo verdadeiramente nem precisaria dele. Isto é certo, pois já vive em estado de comunhão. Para os demais, a ideia da comunhão está sendo trazida, plantada na consciência, ainda uma semente, mas vai iluminando nossas vidas e, no devido tempo, deve mostrar seus frutos. Fomos levados a crer que a crucificação de Jesus nos salva de todo o castigo pelos nossos pecados. De acordo com isso, quando nascemos, deveríamos receber um certificado declarando: pode pecar tudo o que você quiser, porque Jesus foi crucificado e por meio disso lhe é concedida uma licença para desfrutar a vida. Isso não é verdade. E, no entanto, simbolicamente é verdade, porque quando o Cristo ressuscita em você, da tumba onde ele está enterrado, seus pecados são perdoados e a partir daí não há mais pecados. O perdão do Cristo é sempre acompanhado das palavras: não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. João 5,14. Nunca se esqueça disso, porque vem uma voz afiada. Você diz: eu pensei que você fosse tão gentil. Sim, o Cristo é gentil. Quando a promessa é: teus pecados estão perdoados. Lucas 7,48. Mas a advertência que segue é um lembrete para mudar seus caminhos. Tudo na Bíblia é verdade, quando é experimentado. Você pode ter o faraó na parte de trás do seu pescoço e o mar vermelho à sua frente. E você pode sair sem nem sentir o cheiro do fogo. Daniel 3:27. Se você tiver a experiência, isso, no entanto, não significa apenas ler a Bíblia, citá-la ou memorizá-la. Qualquer coisa e tudo pode acontecer a este mundo, quando ele está vivendo como um galho cortado de uma árvore. Mas a vida deixa de ser uma questão de sorte ou azar, depois que você começa a experiência de entregar sua vida a esse espírito interior. E então, sob a orientação, direção e proteção do espírito, ele realiza tudo o que você pode vir a ser chamado a fazer no mundo exterior. Pode haver aqueles que serão enfermeiros, médicos e advogados, e aqueles que serão mecânicos, cientistas ou professores. Mas, enquanto o trabalho for realizado sob a graça de Deus, deve ser harmonioso, bem-sucedido, frutífero e abundante, sempre com o suficiente para compartilhar com aqueles que ainda não despertaram para a experiência. O significado de toda religião verdadeira é a experiência. Seja no budismo e você experimenta o Buda, ou no cristianismo e você experimenta o Cristo. É a mesma coisa.
Significa elevar-se à quarta dimensão, a consciência de Deus. Volte-se para dentro. Você pode ter conhecido doença, falta, limitação, dor, acidente e infelicidade. Porque mesmo que a relação de unidade com o Pai tenha sido sempre a verdade para você, você pode não ter tido a consciência desta unidade. Você pode não ter tido a segurança interior, nem tido contato com a fonte do seu bem. Mas, se é realmente verdade que você e o Pai são um e que o reino de Deus está dentro de você, se você fizer esse contato e receber uma garantia eterna, algo que permitirá que você sinta: Filho, tu estás sempre comigo. Lucas 15, 31. Ou, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17, 5. Ou, minha graça é suficiente para ti. 2 Coríntios 12, 9. Então você poderá provar que este Cristo, ou Espírito de Deus, vive dentro de você. Tendo a certeza da divina presença dentro de você, você não precisa de nada e ninguém deste mundo. Uma vez que você tenha essa consciência, você pode entrar na jaula de um leão, mesmo antes de sua refeição. Você pode viajar o mundo sem mala ou roteiro. Se você tem essa garantia de Emmanuel, que diferença faria se houvesse um faraó respirando na parte de trás do seu pescoço e um mar vermelho se agitando na sua frente? O que mais alguém precisaria do que estar andando por aí, segurando a mão de Deus, sentindo a presença dentro, sabendo que eu estou contigo. Você não obterá essa garantia em livros, em templos sagrados, em jejum ou em banquetes. Você não vai conseguir através de rituais ou sacramentos. Você só conseguirá isso de uma forma: procurando e encontrando onde é encontrado, dentro de você. A única maneira pela qual você obterá uma prova positiva de que o reino de Deus está dentro de você e alcançará a demonstração real da unidade é sentando-se sozinho, sem fazer com que suas necessidades sejam conhecidas pelo mundo em geral, e voltando-se para dentro. Nesse período de solidão, você pode emprestar a sabedoria de Jesus, a sabedoria de outros místicos ou o ensino do caminho infinito, porque provavelmente até agora você não provou que você e o Pai são um. Agora você deve aceitar a verdade e você deve provar isso. Eu me volto para dentro. Não estou me voltando para o céu. Não estou me voltando para lugar algum fora do meu próprio ser. Eu não estou procurando por templos sagrados ou mestres sagrados ou livros sagrados. Eu estou me voltando para dentro. Aqui estou eu. A própria sede e fonte de Deus está dentro de mim. O lugar permanente de Deus. Deus está dentro do santuário interior do meu próprio ser. Não estou procurando minha vida, o que devo comer ou o que devo beber. Eu não estou procurando por saúde, emprego ou oportunidades. Eu estou procurando teu reino, tua graça. Realmente, o que estou procurando é a garantia de que tu estás mais perto do que minha respiração, mais perto que mãos e pés. Pois tu sabes da minha necessidade,
e a tua boa vontade dar-me o reino. Então eu rezo em segredo. Eu não deixo nenhum homem saber que estou rezando. Eu não deixo nenhum homem saber de que coisas eu preciso. Eu não estou dependendo do homem, cuja respiração está nas suas narinas. Isaías 2, 22. Eu volto-me para dentro. E se este ensinamento é verdadeiro, então Deus está bem aqui, e eu não preciso ir além do que aqui mesmo onde estou. Eu devo saber o que estou buscando. A tua graça, a percepção, a realização de tua presença. Nesta meditação, eu aceito a verdade de que o lugar onde eu estou é solo sagrado, porque Deus está aqui. Eu aceito a Deus como onipresença. Eu aceito a Deus como onisciência. Toda a sabedoria que sabe das coisas que eu preciso. Eu aceito Deus como amor, cujo bom grado é dar-me o reino. Este Espírito que você agora contatou é com o qual você se tornou conscientemente um. É a presença que está diante de você, seu pão, vinho, maná escondido, a carne que o mundo não conhece. O milagre. Esta presença, e não a sua mente ou a minha, é o agente de cura. Quando alguém me pede ajuda, você consegue entender que a primeira coisa que acontece em mim é que minha mente para de funcionar e eu paro de pensar. Eu não penso em pensamentos da verdade, eu ouço. E isso permite que a presença e o poder de Deus cheguem ao paciente. Enquanto que, se eu que tenho que pensar um pensamento, até mesmo da verdade, estou tentando fazer do pensamento um poder. Eu estou tentando fazer da declaração da verdade um poder. Nenhuma afirmação da verdade é poder. Nenhuma afirmação da verdade é poder de Deus. Nenhum pensamento da verdade é poder de Deus. Só Deus é poder de Deus. Então, se você quer a Deus, fique quieto, guarde silêncio e deixe Deus atuar. Caso contrário, você está deixando o seu ego entrar. E o que é pior, você está fazendo imagens esculpidas. Porque se você pega uma sentença e a chama de poder divino, ou se você pega uma imagem de madeira e a constrói e a torna poder divino, ou você toma um pensamento e faz dele um poder de Deus, que diferença faz? São todas imagens esculpidas, feitas pelo homem. A única coisa que não é feita pelo homem é o que atua através do homem no silêncio. O homem não tem nada a ver com ela. Então, quando me pedem ajuda imediatamente, não importa o que eu esteja fazendo, o pensamento para. E então o que quer que venha é a presença e poder de Deus que faz o trabalho. Às vezes eu sei o que é, às vezes vem através de uma mensagem, mas 99 vezes em 100 eu nunca sei. Muitas vezes os alunos escrevem para mim e dizem: isso veio a mim, mas suponho que você soubesse disso com antecedência. Não, eu não sabia. Eu não estava pensando neles. E eu não estava pensando em qual mensagem Deus teria para eles. Tudo o que fiz foi ausentar-me do corpo, ausentar-me da mente e deixar que o Espírito cumprisse sua função, sem tentar fazê-lo para o Espírito, sem tentar fazê-lo com o Espírito, mas deixando o Espírito fazê-lo por si mesmo, de modo que eu não tenha nenhuma imagem esculpida. Qualquer palavra de Deus que esteja em sua mente é uma palavra que você criou, é uma imagem esculpida. Qualquer pensamento de Deus que esteja em sua mente, você criou e é uma imagem esculpida. Se você quer estar ausente do corpo, mesmo do corpo da mente,
Você deve estar ausente do corpo, do pensamento. E então, o que quer que seja Deus, como quer que Deus atue, algo acontece de uma maneira que parece ser um milagre no sentido humano. Mas não é um milagre que foi realizado. É a presença de Deus percebida. Ninguém entende melhor do que eu a verdade da declaração do Mestre. Se eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. João 5:31. Esse poder não é meu, ele é de Deus. Quanto mais eu posso abster-me do pensamento a ser uma receptividade, maiores chegam a presença e o poder. Entregue sua mente a Deus. Esta verdade pode ser ensinada somente àqueles que compreendem que esta é a pérola de grande valor. Mateus 13:46, pela qual tudo deve ser sacrificado. Os princípios deste trabalho, como são dados em seus escritos, devem primeiro ser ensinados, até que haja um fundamento completo deles. Então, quando um estudante com suficiente disponibilidade é encontrado aqui ou ali, ele pode ser levado a um passo, outro passo e outro, até que você possa dizê-lo sem chocá-lo e sem fazê-lo pensar que Deus é um ser humano. Pare de procurar por Deus. Você o encontrou. Você está olhando para ele. Jesus não podia dizer a todos: quem me vê, vê aquele que me enviou. João 12:45. Ele não podia. Eles teriam dito: ora, aquele rabino está dizendo que ele é Deus. Nem você pode dizer à pessoa que viveu toda a sua vida na mente, no intelecto, que Deus só está presente somente quando tudo isso é abandonado. Mas aqueles que chegaram ao ponto de desdobramento de ler este livro sabem que estou revelando a eles os frutos de praticamente 40 anos de busca espiritual. Esses estudantes ficarão muito menos preocupados com o conhecimento intelectual de Deus e do caminho infinito, e muito mais preocupados em dedicarem períodos a cada dia para experimentarem Deus e gradualmente entregarem a si mesmos a Deus e ao mesmo tempo descansando nos fundamentos da mensagem da verdade, nos princípios. Todos neste caminho estão realmente buscando que Deus governe seu corpo de tal forma que ele sempre seja saudável, forte e jovem e com faculdades vitais. Todos neste caminho têm que admitir que essa é a sua esperança e seu sonho. Mas temo que muitos poucos se lembrem de que isso não pode acontecer, até que eles também entreguem suas mentes a esse mesmo Espírito. Eles não podem ter suas mentes correndo soltas de um lado a ter seus corpos governados de outro lado. Você recebe a realização, percepção de Deus através da mente incondicionada. A mente que não pensa pensamentos pessoais, pensamentos egoístas ou maus pensamentos. E ao receber o conhecimento de Deus na mente, ela torna-se a harmonia do corpo, porque a mente é a substância do corpo. Portanto, quando a mente está cheia de Deus, o corpo está cheio de harmonia. Tu o manterás em perfeita paz, aquele cuja mente permanece em ti. Isaías 26:3. Não te inclines ao teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Você deve reconhecê-lo em sua mente, assim como em seu corpo. E se você quer o governo de Deus no seu corpo, você deve aceitar o governo de Deus na mente. Quando você entrar em meditação, você deve estar disposto a receber Deus em sua mente e não esperar que Deus faça alguma coisa ao seu conceito de corpo, sem passar pela sua mente. Isso não vai acontecer. Você tem que entregar seu trabalho a Deus.
Você tem que entregar seu talento a Deus. Você não pode ter o governo de Deus em uma parte de sua vida e mantê-lo fora de outra. Eu tive experiências no passado em que me pediram tratamento para uma condição de saúde e a pessoa dizia: "Mas não me trate por fumar. Eu quero continuar fumando." Se depender de mim dizer a Deus o que a pessoa gostaria, eu ficaria muito feliz em entregar uma mensagem. Se ele irá realizá-lo, disso eu não posso ter certeza. Ele às vezes não me escuta. A rendição completa não significa não fazer nada, tornando-se um autômato ou qualquer coisa desse tipo. Isso realmente significa entregar-se à influência da pureza, harmonia e graça em todas as áreas da vida e não dizer: "Eu quero salvar esta parte da minha vida por mim mesmo", porque essa é a barreira para muitos. Eles querem uma vida religiosa, mas quando vão aos negócios, se tem que enganar um pouco ou fazer propaganda enganosa, não querem que Deus olhe para esse departamento. Na verdade, isso não funciona. E esse é o motivo de tantos fracassos. Estamos reservando uma área em que realmente não queremos que Deus interfira. Me dê saúde. Ah, sim, faça isso. Mas, por favor, me deixe em paz aqui. Estou me divertindo muito. Muito bem. A natureza impessoal da ação de Deus. Como Deus não funciona em uma base pessoal, Deus não fará nada por você pessoalmente. Deve haver dentro de você sempre a lembrança de que isso que você procura por toda a humanidade, por todos, amigos ou inimigos. Seria tão impossível canalizar Deus para você e seus afazeres, quanto seria canalizar a chuva para o seu jardim. Se você quiser orar pela chuva, é melhor você orar pela chuva e não especificar o seu jardim ou de outra pessoa. Você terá que estar disposto a que a chuva caia nos jardins de todos aqueles que você não gosta, assim como aqueles de quem você gosta. Quando você percebe a presença divina, você deve incluir a oração: "Que tua graça esteja sobre toda a humanidade. Que todos os homens sejam receptivos à tua presença, sejam ou não, não é este o ponto. O ponto é que você está renunciando ao interesse pessoal no ato de amar seu próximo como a si mesmo." Não há como amar seu próximo como a si mesmo em uma citação. Você pode amar o seu próximo como a si mesmo apenas orando por si mesmo. E então incluindo o vizinho amigo e o vizinho inimigo na oração. Em outras palavras, você tem que perceber a natureza universal da graça de Deus. Em outras palavras, você tem que perceber a natureza universal da graça de Deus e nunca acreditar que ela pode ser canalizada apenas para pessoas boas ou para protestantes anglo-saxões brancos. Não funciona dessa maneira. A graça de Deus é universal e amar o próximo como a si mesmo significa: quando você tem esse contato com Deus, você reza para que Ele toque toda a humanidade. Então você está renunciando a todo interesse próprio pessoal. Você está rezando corretamente. Observe a ênfase em se entregar a Deus de mente e corpo. Você não está escolhendo pensar corretamente sobre pensamentos errados, ou pensamentos puros sobre pensamentos impuros. Você está se abrindo apenas para o pensamento espiritual, isto é, para o que flui do reino, a consciência dentro de você. Quando você entra, você está dentro da sua própria consciência, porque é onde você mora. Esse é o santuário do seu ser, sua consciência. De fato, não é sua consciência, é a consciência divina que você é. Você é a consciência divina e você vai para dentro daquela consciência que você é. E da consciência que você é, flui a graça espiritual.
Daíse Silva Toscano, 22 de agosto de 2021. Gratidão.